E aí, meus queridos guerreiros do Tetra, vamos falar agora um pouco sobre nossa querida mandalinha. Eu sou o Coutinho e esse aqui é o meu tatu. Bom, guerreiras, então, né? Essa aqui tá a nossa mandalinha, essa coisa maravilhosa. E pra gente entender melhor, tipo, como é que ela funciona, qual é a lógica que tá por trás disso, é bom a gente começar a entender, pô, por que é que isso existe, né? Tipo, por que é que o MEG adotou todo esse sistema pra ele? Bom, pra gente ter uma melhor noção sobre isso, a gente tem que perguntar, né? Por que é que a mandala existe? A mandala existe muito por um fator histórico em relação às instâncias, né? Tipo, historicamente, as instâncias elas eram consideradas um elo fraco dentro do movimento Presa Júnior. E isso muito porque existia tipo uma ausência clara do seu papel, sabe? Tipo, as federações não tinham tipo claramente, não sabiam claramente qual era o papel dela perante todo o MEG, e isso acabava tipo tendo distorções de papéis dentro do sistema do movimento Presa Júnior. Só que lá em 2016, com a elaboração do sistema MEG, todo o trabalho de cada instância começou a ser de forma integrada. Ou seja, o trabalho passou a ser mais claro para as federações. E isso fez com que elas começassem a trabalhar melhor e se desenvolverem. Até o ponto de chegar lá em 2018 e a gente ter federações bem mais maduras do que antigamente. E esse amadurecimento veio muito porque elas tinham claramente qual era o seu papel. Só que chegou 2018 e o pessoal ficou, caramba, como é que as instâncias agora vão evoluir? E foi daí que veio a mandala. A mandala, ela acaba sendo tipo um norte para onde as instâncias devem estar evoluindo ao longo desse próximo trimestre, desse triênio, que já se passou 2019 e estamos em 2020. Bom, guerreiro, a gente acabou de entender por que é que a nossa mandala existe, né? Naturalmente, a gente já poderia partir para, pô, o que é a mandala, né? O que é essa coisa maravilhosa? Mas antes da gente já ir para o que, é melhor a gente partir para, pô, o que é que está por trás da mandala? O que é que tipo tá por trás dela, que é o que faz ela ser, que aí tipo fica bem mais fácil da gente entender o que é a mandala. A mandala, ela é fundamentada em dois pilares, que é a teoria integral de tudo e o livro Reinventando as Organizações. Esses são os dois pilares fundamentais da mandala. Bom, guerreiros, vamos lá. Entendendo que a teoria integral de tudo é um dos fundamentos teóricos da mandala, vamos entender melhor o que é a teoria integral de tudo, né? A teoria integral de tudo, ela foi desenvolvida pelo Ken Wilber. O Ken Wilber, galera, ele é um pensador americano e esse cara ele tinha um propósito de vida, que esse propósito de vida dele era tentar compreender o ser humano. Ele tinha isso como propósito de vida para tipo trazer uma nova maneira de viver e uma nova maneira de como o homem enxergava o mundo. E para isso, tipo, ele queria entender melhor o ser humano, conhecer mais o ser humano. E aí ele justamente passou por essa indagação. Pô, se eu quero tentar compreender o ser humano, como é que eu vou conhecer o ser humano assim na íntegra, né? E aí, diante dessa indagação, ele buscou a seguinte resposta, chegou à seguinte resposta. Eu vou ter que ir atrás de todo o conhecimento que já foi produzido pela nossa humanidade. E parece uma coisa meio louca, galera, mas, tipo, esse cara já escreveu mais de 30 livros. Ele escreveu o primeiro livro dele com 23 anos, então, tipo, ele é um cara muito estudioso, então é bem provável que ele tenha chegado bem perto disso. E o que é que ele fez com todo esse conhecimento que ele estudou, né? Ele integrou todo esse conhecimento. Então ele foi conhecido como um integrador de conhecimento. Ken Wilber é um integrador de conhecimento. E a partir desse conhecimento que ele integrou, ele desenvolveu a teoria de como o ser humano funciona. Essa teoria de como o ser humano funciona. E guerreiros, essa teoria de como o ser humano funciona, ela tem uma premissa fundamental. Ela diz que todo ser humano está correto
mas parcialmente correto. E por que é que ele afirma isso, né? É porque nosso querido Wilber, ele acredita que o ser humano funciona a partir de um sistema integral de componentes e que esses componentes acabam formando tipo o que o ser humano é. Então, por exemplo, se alguém fala que, por exemplo, o Nietzsche falava que, ele usa o exemplo do Nietzsche, que o Nietzsche falava que a felicidade vinha através da exaltação do ego, sendo que outras pessoas falam que a felicidade vem através de servir aos outros, de espalhar amor. Então, ele disse que isso nada mais é do que um sistema integral de componentes que os componentes são diferentes de cada um. E isso acaba levando tipo, que cada um vai ter a sua verdade. Então ele chegou justamente a essa conclusão. Que nem todo mundo que todo mundo está correto, mas só que está parcialmente correto. Porque vai depender muito de todo o sistema integrado de componentes que está por trás do ser humano. Esses componentes, ele listou 5 componentes, mas para mandala a gente vai se apegar apenas aos níveis e aos quadrantes, para que a gente entenda melhor como funciona a mandala, né? O Wilber, quer dizer, ele fala uma coisa interessante que tipo tudo que existe no mundo depende muito dos aspectos. Ele defende que tipo tudo que existe no mundo existem aspectos interiores e aspectos exteriores. Ele comenta que tudo que existe no mundo existem aspectos individuais e aspectos coletivos. E o cruzamento desses aspectos vai determinar os níveis. Então, cada quadrante desse vai determinar um nível. O nível que vem do quadrante individual e exterior é o nível objetivo. É tudo aquilo que a gente pode ver claramente, é mensurável. O nível que cruza o individual interior é o nível subjetivo. É muito do que a gente sente. O nível que cruza coletivo com o interior é muito de troca de sujeitos. É muito relacionado a uma troca subjetiva, uma troca cultural, relacionada ao cultural, ao nível cultural. E o nível que cruza o coletivo com o exterior é relacionado a trocas de objetos, aquilo que você oferece à sociedade. E ele defende que a gente vive isso sem perceber. Um exemplo é que no nível exterior individual, ele comenta que assim, você tem consciência agora que o seu coração está batendo? Bom, se você não tinha antes, agora você tem. E tipo, isso é uma forma tipo, dele entender o ser humano, que tipo, o ser humano, tipo, ele é individual exterior, tipo, acaba sendo uma coisa objetiva dele. É algo que ele pode mensurar. Você pode mensurar os seus batimentos cardíacos. Eu posso ver claramente se você está com as pernas cruzadas ou não. Então são coisas tipo individual e exterior, coisas objetivas do ser humano. Quando ele parte para a parte interior, subjetiva, é muito sobre aquilo que você sente. Então, tipo, para você sentir algo, você tem que conhecer melhor a pessoa. Então, tipo, é algo bem individual e interior da pessoa. Algo coletivo é muito relacionado à troca de valores. Então, tipo, essas trocas de valores que são coletivas e interiores acontece muito pela convivência. Então, tipo, tem que haver uma certa convivência para estar existindo essa troca entre sujeitos, uma troca cultural. E troca de objetos é muito o que você tem a oferecer para a sociedade. E se a gente for parar um pouquinho e pegar a nossa querida mandala, a gente vai ver que a estrutura da mandala parte de toda essa teoria integral de Ken Wilber. Se a gente for comparar aqui as duas estruturas, a gente vai ter o interior individual
é muito relacionado ao comportamento aqui na mandala. Esse comportamento ele não é mensurável, ele é subjetivo. Empoderamento de time é uma coisa subjetiva. Estilo de liderança é uma coisa subjetiva. Quando a gente vai para o individual exterior, é coisas mais objetivas. São coisas que eu posso ver claramente. O funcionamento do time dá para eu ver claramente. As tomadas de decisões dá para eu entender claramente. A gestão do time, se ela está existindo e que nível ela está, dá para eu ver claramente. Quando eu vou para o coletivo interior, são muito de trocas de sujeito, tipo, são trocas subjetivas. A motivação interna do time acaba sendo uma troca subjetiva. A consciência organizacional, em que nível ela está, é uma troca subjetiva. E a relação com as partes, relacionamento, é uma troca subjetiva. Se a gente for pegar o cruzamento entre o coletivo e o exterior, a gente vai para o modelo de negócio. Nosso modelo de negócio é muito aquilo que a gente oferece para a sociedade. Eu falo para a sociedade exterior, a sociedade, o público-alvo, é muito o que eu gero de valor para ele. Para os meus membros, para a minha organização, é muito o que eu faço sobre a sustentabilidade financeira. E para toda a organização é muito sobre a estrutura organizacional, que nível ela vai estar. E isso acaba sendo uma coisa bem objetiva. É algo objetivo e é coletivo. Então, a mandala, a estrutura básica da mandala, ela acaba sendo uma adaptação da teoria integral de tudo de Ken Wilber. Essa adaptação é mais uma adaptação feita a partir dessa teoria. Existem adaptações feitas para a medicina, para todo tipo de assunto, galera. E a mandala acaba sendo uma adaptação da teoria de Ken Wilber para as organizações, para o sistema MEG. A partir da teoria integral de tudo, a gente consegue entender melhor toda a estrutura da mandala, todos os níveis dela. A gente começa a entender melhor, tipo, o que são cada quadrante, e a gente acaba, tipo, a partir disso, tentando entender melhor o que é a mandala. E aí, meus queridos, partindo aqui já para o próximo pilar, né, próximo referencial teórico da nossa querida mandala, o livro Reinventando Organizações, do Frederic Laloux. Acho que é assim que se pronuncia. O Frederic Laloux, ele é um belga, um pensador belga, que ele defende muito que, tipo, na verdade ele utiliza muito, né? Não sei se o termo é defende, mas ele utiliza muito da história para entender os fatos. Então, tipo, ele tem consciência de que a gente vive em um mundo que está em constante transformação, e ele acredita que, tipo, a partir da história ele pode entender toda essa transformação. E aí, se a gente for parar para pensar nessas transformações nos aspectos humanos, a gente pode começar pensando, tipo, quais são as necessidades dos seres humanos, né? Tipo, o ser humano, tipo, bem no início da sua existência, as suas necessidades, basicamente, tipo, a sua motivação era basicamente guiada por a busca do abrigo e por ter comida. Então, o ser humano, tipo, basicamente vivia motivado em buscar abrigo e comida. E aí, com a evolução dos tempos e tal, com o passar do tempo, ele começou a ser mais motivado a buscar propriedades, ter grandes fazendas, ter plantações, enfim, ter propriedades. E aí, com o passar do tempo, Revolução Industrial, tudo isso, ele começou a, tipo, ser guiado muito pelo lucro, por buscar, assim, produzir mais, faturar mais, tipo, usar muito a questão do retorno. Um exemplo disso é que, sei lá, talvez muitos dos nossos pais, eles sugeriam que a gente fizesse medicina por visar o retorno da gente, então, tipo, o retorno pra gente. E, tipo, hoje a gente vive num mundo que é motivado por desafio, por propósito, pela busca da excelência, né?
Isso quem trata muito disso é o Daniel Pink, quando ele trata dos 3 níveis de motivação do ser humano. Ele trata muito sobre esses aspectos de transformação do ser humano, para a gente entender que o ser humano não é mais aquela coisa que trabalha pelo se você produz isso, então você ganha isso. Então o ser humano não é mais isso. Ele não trabalha mais assim, ele trabalha através de desafios, orientado por um propósito, buscando a excelência. E essa é uma visão no aspecto humano da transformação da humanidade. Só que o Frederick, ele faz essa observação no aspecto das organizações. Porque o Frederick, ele acredita que as organizações são os motores da transformação. Então as organizações são muito influenciadas, acabam sendo agentes para a transformação acontecer a partir dos seres humanos, que os seres humanos estão dentro das organizações. Se a gente for parar para pensar assim, utilizar da história das organizações, a gente vai pegar aqui, as organizações no início, assim, ela tinha muito a hierarquia de comando, de autoridade, de visões de trabalho. Então, era uma coisa muito mais guiada pelo poder, pelo medo, pelo caos. E aí, com o passar do tempo, ela foi ficando mais conformista, através do exército, das igrejas, começou a estabelecer mais hierarquias, começou a ter mais estabilidade, mais controle e sempre trabalhando a longo prazo, através de processos e regras. E aí, com o passar do tempo, com a idealização do empreendedorismo e tal, começou a se desenvolver mais máquinas. Então, a competição, a lucratividade, através, a busca pela inovação, a responsabilidade pelo problema, por resolver o problema, a meritocracia. Então, começou a se estabelecer mais em todo esse sistema. E com o passar do tempo, viram que isso aqui já não guiava mais as pessoas. Então, as organizações começaram a ser mais pluralistas, mais família, com o sentimento mais de família, procurando mais encantar o seu cliente, guiadas por valores, compartilhando, tratando mais de engajamento com seus colaboradores. Então, o que mais guiava aqui era um relacionamento em relação à cultura e processos para empoderar o colaborador. E o nível de evolução que a gente está correndo agora, em toda essa transformação, é de uma organização bem evolutiva, sabe? Como se fosse organismos vivos. Então, ela é guiada por propósito, por maior decisão, uma decisão mais distribuída, guiada por autogestão. Então, isso tudo assim acaba sendo um sistema de transformação da história das organizações. Então, se a gente for parar para pensar o que é que isso tem a ver com a nossa querida mandalinha... Meus queridos, quando eu fui ver o vídeo que eu fiz, acabei percebendo que eu cortei um pouco, eu distanciei muito do foco da câmera e acabei cortando um pouco. Então eu vou explicar melhor para vocês agora, de uma forma mais, enfim, de uma forma certa. Então, como eu vinha falando, toda essa teoria que eu comentei com vocês sobre a evolução das organizações acaba se encaixando muito com a evolução que a gente tem aqui nos nossos níveis da mandala. Então, se a gente for pegar aqui, o primeiro nível de estilo de liderança, autoritário, a gente pega aqui, um comando autoritário. Se a gente for pegar, com processo a longo prazo, a gente já vai para o segundo nível, status quo. Com uma coisa mais meritocrática, a gente já vem para cá, meritocracia. Empoderamento, a gente já vem para cá, para uma coisa mais pluralista. Então, quando a gente já vem aqui, para liderança distribuída, a gente já vai para uma coisa mais evolutiva. Então, o que acontece, né? O livro Reinventando as Organizações, do Frederic Laloux, acaba sendo o miolo da nossa mandala. E da nossa mandala, entendeu? Então, todos esses níveis aqui, essas descrições desses níveis,
acaba sendo seguindo essa linha de raciocínio. Então, basicamente assim, tipo, para a gente entender melhor o que é a mandala, acaba sendo a junção da teoria geral de tudo com o livro Reinventando as Organizações. Então, um trata mais de entender como funciona e aqui tipo trata mais das transformações. E acabam se complementando, galera, porque tipo, você entendendo como funciona já é um passo para você começar a transformar para melhorar. Então, por isso que a mandala acaba sendo uma ferramenta incrível para as federações e para as instâncias do MEG. E é isso aí, galera. Tipo, foi tudo isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a compreender melhor sobre a mandala, tipo, e que isso ajude vocês no processo de coleta da mandala, né? Que vocês entendam melhor sobre como ela funciona, tudo sobre o que ela é. E vamos conversar mais sobre a mandala, galera. A gente tem uma missão enquanto FEGEA de representar e potencializar o movimento PZ Júnior em Alagoas. E nada melhor do que representar e potencializar o MEG alagoano do que potencializando nossa instância, não é isso? Então, um abraço e vamos lá, manda alô!